Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu só gostaria de pedir para que todas vocês mantenham os microfones ligados e eu gostaria de informá-las que a nossa aula está sendo gravada para o YouTube. Então, a critério das câmeras, se quiserem deixar ligada, fiquem à vontade, ou se quiserem deixar desligada, tá? Porque nosso conteúdo está sendo gravado. A partir de hoje, já há algum tempo, nossas aulas elas estão sendo gravadas e colocadas para vocês de maneira privada. Esse workshop de hoje ele é gratuito e ele é aberto ao público, então ele vai ser disponibilizado para o público do YouTube também. Então eu só vou pedir para que vocês desliguem os microfones. E as câmeras fica a critério de cada uma manter ligada ou não, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de alertá-las que nunca é tarde demais para mostrar o seu potencial. Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade para poder arregaçar as nossas mangas e dar o melhor do nosso conteúdo e o pontapé inicial para a nossa caminhada. Então, o objetivo desse workshop é para vocês que desejam iniciar na carreira de psicopedagogia, mas ainda têm dúvidas sobre como começar, né? Ainda não conseguem ali focar no seu início, tem dificuldade na hora de avaliar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação, tá? Mas antes eu vou fazer para vocês uma pequena apresentação. Como nós temos alunas novas por aqui, algumas alunas que fazem parte do grupo Psicopedagoga Genial estão esperando o nosso conteúdo gravado por não poderem participar da aula de hoje, que é ao vivo, né? Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Milena, psicopedagoga, sou psicomotricista, especialista em autismo e intervenção ABA. Eu sou formada desde 2015 e até então atuo como psicopedagoga e comecei como psicomotricista desde 2022. Eu sou neuropsicopedagoga, trabalho como profissional autônoma, tenho um contrato fechado com uma clínica onde eu atendo pessoas e crianças, né, com autismo. Eu tenho uma sala que eu chamo de Espaço Amar, e lá a gente atende psicopedagogia, psicomotricidade, fisioterapia, pilates e algumas coisas relacionadas à área de saúde. Então, sejam bem-vindas, quem está aqui pela primeira vez. O objetivo é só mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência e um pouquinho do meu trabalho. Eu trabalhei também como funcionária do SUS também através de contrato. Lá a gente trabalhava com todos os tipos de transtorno, inclusive com autismo também, né? Então, além de fazer muitos cursos dentro dessa área, eu também tenho bastante experiência na prática. Então, para quem não conhece o meu trabalho, eu compartilho com vocês essa minha experiência para que possa ser uma ajuda, né? Para que vocês possam dar o pontapé inicial dentro da experiência de vocês também. Então, o que eu faço é orientá-las, né? Para que vocês possam ter também esse início. Eu fui orientada, hoje sou supervisionada também por psicólogas, por psicopedagogas que já estão há mais tempo no mercado. Então, eu consigo trazer essa prática para dentro do grupo de estudos Psicopedagoga Genial. E aí, contando para vocês um pouquinho da história, né? Para quem não conhece o nosso grupo, ele já está há 2 anos, tá? Já tem há 2 anos o grupo de estudos Psicopedagoga Genial. Hoje a gente tem página no Instagram, tem nosso grupo no WhatsApp. No WhatsApp a gente troca conteúdos, né? Troca informações sobre psicopedagogia, sobre o dia a dia no atendimento, o que eu faço com os meus pacientes, que vocês também podem fazer com os pacientes de vocês. Então, tudo isso é relacionado e eu coloco ali para vocês, citando exemplos do dia a dia.
Vocês também recebem com muitos conteúdos através de slide e agora vocês também estão tendo a oportunidade de ter todas as aulas gravadas. Então, hoje eu vou diminuir um pouquinho o atendimento nas aulas ao vivo devido à frequência, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão ocupadas e não conseguem sempre estar comigo, mas tem bastante gente no grupo. Então, é por isso que eu estou disponibilizando esses conteúdos gravados. Esse vídeo ele é o vídeo de estreia do nosso canal lá no YouTube. Nós vamos ter também, além do grupo Psicopedagoga Genial, como eu falei para vocês, o canal no YouTube onde eu vou disponibilizar os conteúdos. Alguns conteúdos eles vão ser disponibilizados de forma privada, exclusivo somente para as alunas do grupo, e outros conteúdos eles vão ser disponibilizados aberto ao público. Esse workshop de hoje, ele é aberto ao público, ele vai ser editado, ele vai ter uma introdução, vai ter uma abertura, vai ficar um conteúdo bem legal para que fique ali no YouTube, para que vocês possam ter sempre esse conteúdo em mente. Falando um pouquinho mais sobre o grupo de estudos, a gente tem um investimento de apenas R$10 por mês, e aí com esses R$10 vocês recebem acesso a todo esse conteúdo, tá? Com esses R$10 vocês recebem acesso a todo esse conteúdo que é disponibilizado para vocês no grupo, inclusive as aulas gravadas também, tá? Então, sejam bem-vindas, vocês que estão vindo pela primeira vez, vocês que estão participando pela primeira vez aqui do nosso encontro. Hoje o tema do nosso workshop é a avaliação na psicopedagogia, mas a gente trabalha vários temas dentro do grupo. Por exemplo, ontem a aula foi sobre os marcos do desenvolvimento infantil. Então, eu já deixei o conteúdo disponibilizado e gravado lá no grupo para quem não conseguiu acessar, para quem não conseguiu interagir ontem. Durante os meses, como agora a gente vai disponibilizar aulas gravadas, durante os meses eu vou de vez em quando combinar com vocês para que a gente se encontre ao vivo, porque ficam muitas dúvidas. Como o grupo ele é um entra e sai de pessoas, todos os meses tem pessoas diferentes chegando, eu vou estar repetindo os conteúdos gravados e jogando, né, no grupo para que quem chegou depois possa ter acesso. E aí a gente vai estar sempre colocando interação através de novos conteúdos também. Esse é o principal objetivo das aulas serem gravadas, tá? Eu estou montando também o nosso curso de roteiro avaliativo. O curso de roteiro avaliativo ele vai ser mais completo. Então, a gente vai aprofundar a abertura do consultório, vamos falar sobre avaliação e intervenção na psicopedagogia e vamos falar sobre a entrega da devolutiva. Então, essas aulas elas vão ser à parte, vai ser pela plataforma. Eu fiquei de lançar no dia 6, mas não consegui lançar ontem por conta desses conteúdos mesmo, que é muita coisa para produzir e para gravar. Então, eu vou disponibilizar também esse curso. Ele vai ser oferecido numa plataforma diferente da plataforma do YouTube. E aí depois eu vou explicar para vocês direitinho como que vai funcionar. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho a fundo, né, no nosso tema do workshop de hoje, que é a avaliação e iniciar os atendimentos. Quando a gente inicia os atendimentos, precisamos ter algumas habilidades sobre psicopedagogia e algumas questões. Como eu falei, no nosso curso de roteiro, a gente vai aprofundar, porque em uma aula como a de hoje, não dá para a gente falar tudo o que precisa acontecer para você poder abrir, né, um consultório, para você atuar como psicopedagoga. Hoje, a psicopedagogia está muito ampla, então a gente vai além da avaliação. Hoje, a psicopedagogia ela é vista como uma terapia, ela está fazendo parte de pacotes terapêuticos e principalmente dentro das terapias que são feitas com a linha do ABA. Então, hoje a psicopedagogia, o profissional de psicopedagogia hoje, ele não é só aquele que avalia e que observa, ele vai muito além disso. Então, a gente está sendo reconhecido mesmo como terapeuta.
também terapeuta da aprendizagem, né? Que visa ali, que observa quais são as questões de dificuldade de aprendizagem da criança. E aí, antes da gente iniciar como profissional de psicopedagogia, devemos pensar quais são as nossas maiores habilidades. Então, hoje, o que eu tenho, o que eu consigo observar, como eu consigo trabalhar mais? Aí, como eu falei para vocês no início, eu gosto de citar bastante a minha prática na clínica. Então, quando eu comecei, a minha maior habilidade era com crianças em fase de alfabetização. Então, eu foquei nesse público e comecei a atuar dentro dessa área. Então, outras pessoas têm outros tipos de habilidade, e é importante que vocês saibam que a psicopedagogia hoje é um mercado muito amplo, onde a gente pode se especializar em uma área só, ou a gente pode ser aquela profissional que atende todas as áreas. Por isso é importante que a gente tenha em mente um público-alvo. Por que é importante que a gente tenha em mente um público-alvo? Às vezes você pode focar em atender todo o público, só que você vai precisar estudar muito. Muitas vezes vocês me procuram falando questões de eu tenho insegurança, eu tenho dificuldade, eu não consigo trabalhar como psicopedagoga porque o meu maior medo é a minha insegurança. E aí, como eu vou vencer a minha insegurança? A nossa insegurança, ela vai estar sempre presente com a gente. Nós não podemos deixar ela nos dominar. Então, por isso é importante que você estude e tenha conhecimento sobre aquilo que você está falando. Então, quando você se especializa em uma área só, você consegue focar naquele grupo de pessoas, entender tudo sobre eles, saber tudo sobre aquele grupo de pessoas que você vai atender, e aí você vai fazer essas especializações direcionando para aquela área ali, mas nunca deixando de lado as outras áreas, porque você precisa entender um pouquinho de cada uma, mas se especializar em uma só é fundamental para que você tenha um direcionamento. E aí, a sua segurança na sua fala, a sua autoconfiança vai vir quando você tem certeza daquilo que você está passando para aquelas famílias. E aí, quando você tem certeza de alguma coisa, você pode utilizar, né, aquela sua certeza e transmitir aquilo com mais segurança. E aí, no dia a dia dos atendimentos, a sua ansiedade vai diminuindo, o seu medo vai diminuindo, até porque você precisa também aprender a lidar com a sua ansiedade para poder passar para as famílias de uma forma bem didática e bem tranquila. Então, você precisa elaborar um programa e escolher metas e ações para desenvolver o seu programa. O que é meta? O que é ação? Meta é um objetivo que você tem que cumprir. A ação é aquilo que você vai fazer para desenvolver o seu objetivo, para desenvolver o programa que você criou. Uma dica fundamental que eu deixo para vocês nesse workshop de hoje é manter suas redes sociais em dia e ativas. Eu sempre venho falando isso para as minhas alunas durante todos os encontros que nós temos a todo esse tempo. A maioria dos nossos contatos, eles vêm através das redes sociais e hoje o meu trabalho, ele veio para mim através das minhas redes sociais. Então, por isso que é importante que você se manifeste nas redes sociais, que você fale sobre aquilo que você deseja fazer, sobre a sua profissão e que você tenha aí a sua rede social como uma vitrine daquilo que você pode ofertar para o seu cliente. Importantíssimo também saber sobre isso e saber divulgar o seu trabalho, tanto de forma online quanto de forma offline. Hoje em dia, a forma online, né, de divulgação do nosso trabalho está presente no Instagram, Facebook, YouTube, Google, WhatsApp. Hoje em dia, o mais usado é o WhatsApp. Lá no WhatsApp você consegue encontrar uma rede de clientes através, né, de contatos que você tem, através do nosso famoso boca a boca, quando você fala para as pessoas que você está fazendo aquele tipo de atendimento, e o contato offline, que é quando a gente distribui aqueles papeizinhos na rua, aqueles cartões de visita, um folhetinho,
entrega para todas as pessoas que a gente conhece, falando sobre o nosso trabalho. Lá no nosso curso de roteiro, aquele que eu falei que eu vou disponibilizar para vocês na plataforma, a gente vai estar aprofundando um pouquinho também sobre essa parte. Eu não lembro se eu mencionei para vocês, mas eu também sou formada na área do marketing digital. Eu tenho alguns cursos dentro dessa área, principalmente do marketing digital para psicopedagogos. Então, como você deve usar e se portar, né? Como você deve ter postura dentro das redes sociais. Meninas, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode digitar no chat, tá? Que o chat está aberto. Aí, conforme eu vou falando aqui, eu vou abrindo o site para poder ler e comentando com vocês, que é mais rápido, tá bom? Então, não deixem de interagir. Se vocês estiverem curtindo, manda aí um coraçãozinho, tá? Tem um rostinho aqui onde você pode usar para poder fazer contato através de uma reação. Então, vocês podem interagir também nessa live. Eu gosto de fazer lives por aqui. Eu prefiro mais fazer pela plataforma do que pelo Instagram, porque por aqui eu consigo ter um contato mais fácil com vocês. Não só um contato de visual, mas também um contato de reações, de saber o que vocês estão achando, de ler os comentários ali no chat. Então, por isso que eu transformei, né, as lives que eu fazia no Instagram, eu transformei nessas reuniões online através da plataforma. Mas lá no Instagram, Psicopedagoga Genial, a gente vai ter live também ao vivo, né? Muitas pessoas gostam de ver ali o nosso rostinho, né? Então, ali também no Instagram serve para isso. Aqui a gente também consegue ver nosso rostinho através da câmera, mas hoje o principal foco é vocês ouvirem. Então, é por isso também que eu estou deixando essa aula gravada. Quando vocês forem receber esse conteúdo pelo YouTube, ele vai demorar um pouquinho mais para sair, porque eu vou precisar editar. Vocês vão ver meu rosto também, vai estar aparecendo tudo bonitinho. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do objetivo da investigação psicopedagógica. Hoje, a avaliação psicopedagógica, ela tem o objetivo de descobrir por que o paciente não aprende, por que aquela criança tem dificuldade de aprendizagem, ou então por que aquele paciente aprende com dificuldade, né? Como ele aprende, quais são os fatores que podem estar contribuindo para aquela queixa. Lembrando que o objetivo não é categorizar as etapas, e sim obter uma compreensão geral, uma compreensão global do aprender. Então, o que é essa compreensão? É você visualizar aquela criança como um todo, visualizar o comportamento, né, visualizar o estado emocional daquela criança. Por isso que a gente fala que a psicopedagogia ela trabalha, né, tanto com a observação da parte psicológica, que é o emocional, quanto da aprendizagem também. Porque o comportamento ele está envolvido na manifestação da criança de muitas formas. Então, a gente de psicopedagogia podemos também observar e analisar o comportamento de uma criança. É claro que nós não vamos ultrapassar os limites. Tem certas coisas que somente o psicólogo pode observar, mas o que a gente pode observar na área de psicopedagogia é a criança como um todo. E aí, quando chega na hora se você faz uma avaliação bem feita, quando chega na hora de avaliar esse paciente, você vai perceber que existem ali muitas coisas que podem ser trabalhadas. Você vai perceber como você vai trabalhar com esse paciente, e aí você vai ter um olhar clínico voltado para esse paciente. Só que aí, como que você vai perceber esse olhar? Através da avaliação. E aí, o que eu falo para vocês? Geralmente, quando a gente observa a criança, principalmente se tem formação de professora antes da psicopedagogia, nós vamos olhar, né? Quem é pedagoga sabe o que eu estou falando, eu sou da área de pedagogia também. Nós vamos olhar principalmente a aprendizagem do paciente. Então, a gente precisa aprender a ver o que tem além dessa dificuldade. Por que aquele paciente está recebendo
por que aquela criança está tendo aquele tipo de bloqueio, por que aquele aluno não está conseguindo aprender. E aí o que você percebe quando você observa essa criança? Enquanto professora, você usou todas as metodologias possíveis de ensino e percebeu que aquele aluno não consegue aprender o conteúdo, não consegue absorver o conteúdo de maneira nenhuma, aquilo ali pode estar trazendo para você algumas barreiras que ultrapassam a metodologia escolar. Então, como que você vai descobrir, né, que barreiras são essas? Através da avaliação que vai além da aprendizagem. Então, a gente avalia a criança numa perspectiva sistêmica, o sistema todo, o comportamento, funções executivas e funções cognitivas. E aí eu preciso lembrar vocês que não existe uma receita pronta para avaliação psicopedagógica ou neuropsicopedagógica. O que a gente pode fazer é construir esse raciocínio. E aí, como que nós vamos construir esse raciocínio? Através dos protocolos. Como eu falei, dentro do curso de roteiro, a gente aprofunda isso daqui em cada detalhe, tá? Os conteúdos, eles já estão sendo montados para que vocês possam ter acesso na plataforma. Ele vai ser um curso pago, tá? E aí esse curso, ele vai ter tudo isso daqui com os mínimos detalhes, né, de como deve ser feito. O primeiro passo de uma avaliação é a anamnese, é um dos tópicos mais importantes. A anamnese completa, ela nos mostra todo o histórico daquela família e do paciente. Uma sessão completa de anamnese hoje, ela tem duração de 1 hora, mais ou menos, que dá de 1 a 2 sessões, que ela pode ser dividida, né, em 30, em 20 minutos, ou ela pode ser feita em 1 hora e 20 minutos, uma anamnese bem detalhada quando não há diagnóstico. Quando o paciente já tem um diagnóstico, eu sempre digo para as alunas que é preciso avaliar também. Por quê? Para você conhecer o caso e o histórico daquele paciente. Porém, quando ele já tem um diagnóstico, a anamnese ela não precisa ser algo tão profundo. É algo que você faz algumas perguntas pontuais sobre o paciente, até porque, até fechar o diagnóstico, aquela família já passou por muitas anamneses. Então, a gente não precisa fazer, né, aquela anamnese detalhada, a não ser que a criança venha pela primeira vez ser avaliada, a não ser que a criança não tenha hipótese nenhuma de diagnóstico. Aí você precisa fazer uma anamnese profunda, porque a anamnese é a porta, é a chave, né, para desenvolver o nosso roteiro avaliativo, tá? E aí, o meu cronograma avaliativo, ele vem da teoria da Maria Lúcia Vaz, tá? A gente sempre tem uma fonte, a gente sempre tem um protocolo para seguir. Esse protocolo, ele pode ser específico ou ele pode ser fixo. O protocolo da Maria Lúcia, ele é fixo. Então, você pode usar ele em todos os atendimentos de uma maneira qualitativa, ou seja, a visão do profissional em cima do que o paciente, do que ele está observando. Lá no nosso curso de roteiro, a gente tem uma aula detalhada sobre essa construção aqui também, tá? É uma entrevista familiar que começa lá no primeiro contato, no WhatsApp. Então, no nosso slide, lá do nosso curso de roteiro, nós vamos ver essa aula, e essas aulas elas vão ser divididas por módulo. Porque se eu fizer um aulão inteiro sobre isso, leva muito tempo e fica muito cansativo. Então, o nosso curso ele vai ser dividido por módulos e cada módulo vai ter ali as suas fases e as suas etapas para você construir, né? Para você estudar. Tudo gravado, tudo direitinho. O primeiro contato, a entrevista familiar, ela já começa desde o momento que a pessoa ou te liga ou manda mensagem. Você vai explorar a situação e aí você vai analisar se é caso ou não de avaliação psicopedagógica. Em seguida, a gente faz a entrevista da anamnese, que também é uma sessão.
as sessões lúdicas centradas na aprendizagem. No caso das sessões lúdicas, se for uma criança até 5 anos de idade, a gente faz sessão lúdica. A partir dos 5 anos, a gente chama essa sessão de EOCA. Nós vamos também ver como montar, né, essas sessões. E aqui na parte final vem com a complementação de provas e testes. As provas e testes ficam a critério de cada profissional. Por isso que a gente diz que não existe uma receita pronta para avaliação na psicopedagogia. A gente constrói a receita a partir de um raciocínio e aí a gente faz as escolhas dos protocolos que nós vamos usar. Em seguida, a gente faz a devolutiva e o encaminhamento, segundo a Maria Lúcia. Então, esse livrinho aqui é a minha referência, tá? É a minha fonte de todo o conteúdo do curso. Aqui a gente tem o nosso raciocínio clínico, que eu venho falando a vocês desde o início. O raciocínio clínico ele começa a partir da idade da criança, que idade tem o meu paciente, a partir das queixas, os antecedentes acadêmicos. Ele está em que ano na escola? Até esse ano, o que aconteceu com ele? Então, por exemplo, se é uma criança de primeiro ano do ensino fundamental, ele passou pelo maternal, pela pré-escola e chegou no primeiro ano. Durante esse processo, o que aconteceu com ele? Os sinais que ele apresenta hoje, ele apresentou em alguns momentos do passado? Como que foi? Como que ele desenvolveu? Hoje, um exemplo que a gente dá na hora de montar esse raciocínio é a pandemia. Nós estamos recebendo muitas crianças sem diagnóstico e com atraso na aprendizagem. Atraso na aprendizagem não é sinal de transtorno. Existe uma diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. No caso do atraso na aprendizagem, a gente faz uma avaliação acadêmica, percebe o que está em atraso naquele paciente, trabalha em cima daquilo ali e ele em seguida melhora. Quando não há melhora, aí a gente pode levantar as ideias de um possível transtorno para aquela situação. Relatórios médicos, se a criança tiver. Como que eu vou, antes de falar sobre os relatórios médicos, como que eu vou perceber, como que eu vou saber se uma criança teve dificuldades escolares, como que foi, né, esse processo? Lá na anamnese, quando você estiver conversando com a família, você vai pedir um relatório escolar para a próxima sessão. E aí você vai observar o que a escola diz sobre aquele paciente. Mesmo que ele tenha estudado em diferentes escolas, um relatório escolar vai trazer essa informação para você, tá? E aí você vai juntar com relatórios de outros médicos. Se é uma criança que já passou por uma fono, por um psicólogo, por um neuro, ele vai ter um relatório para te apresentar. Então você vai juntar todas as informações e vai começar a investigar. A investigação ela vem através de protocolos, escalas, então tudo isso eu converso com vocês no grupo ao longo das aulas. Então a gente já teve aula sobre quais escalas utilizar no início da investigação, a gente já teve aula sobre como montar esse processo aqui. Eu estou montando também, preparando para vocês uma aula sobre o MChat, por exemplo, que é uma das escalas que a gente usa para investigar. Então, tudo isso vocês vão receber de conteúdo, tá? É importante vocês lembrarem que em uma sessão avaliativa, elas podem acontecer a curto ou a longo prazo. Porém, é sempre bom você planejar até 12 sessões, dependendo da história do caso. Porém, você vai ver algumas pessoas avaliando em 5, outras avaliando em 6, outras avaliando em 8. É o que eu falei, a questão lá da receitinha de bolo. Vai depender da forma de atuação do profissional. Então, tem profissional que usa poucos recursos e consegue avaliar. Tem profissional que usa mais testes para poder avaliar. Hoje, eu consigo avaliar com poucos recursos, mas existem profissionais que ainda não conseguem. Então, existem recursos que chegam uma etapa do nosso atendimento
que a gente precisa ter. Eu vou deixar para vocês aqui o nome de alguns livros, tá? Que são os que eu uso, são os principais, mas você pode ter mais recursos do que esse. Vai depender também das condições, das suas condições financeiras e da demanda que você está recebendo no seu consultório. Hoje, é sempre bom planejar, para mim, no meu entendimento, até 12 sessões. Por quê? Dentro dessas 12 sessões, você pode realizar a avaliação e pode realizar a intervenção também e já trazer um resultado para a família e aí manter aquela família em atendimento com você. O tempo mínimo necessário de cada sessão é de 40 a 50 minutos. E para realizar uma avaliação, você precisa ter uma estratégia, um plano B para sempre seguir com as sessões. Porque às vezes pode acontecer algo que vai dar errado naquele dia, às vezes a criança não pode estar bem para aquele atendimento. Então você precisa ter sempre em mente 2 planos. Isso vai ser falado também no nosso curso de roteiro detalhadamente, como você vai elaborar esses planos, tá? Então, resumindo, gente, o pulo do gato está nisso daqui, ó. O que vocês precisam saber, né, para você avaliar uma criança dentro da psicopedagogia? O que você vai usar em critérios avaliativos? Habilidades acadêmicas, que é a aprendizagem formal do paciente, para aquela idade, o que ele aprendeu dentro da escola, ele está no tempo certo, né? Ele está na fase certa de aprendizagem. Linguagem, o que envolve a linguagem? Como que ele lê, como que ele escreve e como que ele fala. Então, você vai avaliar leitura, escrita e oralidade. Isso aqui você pode avaliar com testes científicos e com testes de observação. Testes científicos trazem um resultado mais crucial para a sua investigação. Traz uma leitura que te dá uma certeza do que você está fazendo. Isso serve principalmente para aquelas pessoas que têm insegurança naquela área. Então, por exemplo, dentro da área de linguagem, eu tenho dificuldade para avaliar algo. Eu posso usar um teste específico dessa área aqui e avaliar o meu paciente com mais coerência, com mais certeza do que eu estou vendo. Eu posso avaliar o meu paciente com gráfico, né? Com leituras de gráfico. Número 3 vai ser o raciocínio lógico e matemático. Então, o que ele conhece de número, operações, grandezas, classificação, espaço, tempo, raciocínio lógico. Isso aqui, gente, fica a critério de vocês a ordem de como você vai avaliar e também fica a critério de vocês a escolha do protocolo de cada uma. Então, aspectos cognitivos. Atenção, memória e planejamento, flexibilidade cognitiva e controle inibitório. Tudo isso aqui está dentro de aspectos cognitivos e vocês também precisam avaliar. Uma situação que eu não coloquei aqui nesse quadrinho, mas vocês também precisam avaliar, é a parte comportamental que vai entrar na parte socioemocional da criança, tá? Aspectos cognitivos, atenção, memória, planejamento, isso tudo aqui você pode avaliar com um teste específico da área ou não. E a sondagem da psicomotricidade, coordenação motora global, grossa e fina e a motricidade da criança. Cada etapa dessa daqui tem um protocolo que você pode utilizar ou não. Isso fica a critério de cada uma. O que eu vou colocar, o que eu não vou. Qual é a diferença de uma avaliação psicopedagógica para uma avaliação neuropsicopedagógica? O termo neuro, ele traz para a nossa avaliação uma maior probabilidade que vem de origem científica. Ou seja, se eu uso o termo neuropsicóloga, eu tenho que ter uma quantidade maior de testes no meu esquema de avaliação. Se eu uso o nome psicopedagoga, sem a parte neuro na frente, eu posso reduzir a quantidade de testes específicos por área que eu vou usar. Posso fazer uma avaliação numa visão qualitativa, ou seja, o que é essa visão qualitativa? É a observação do profissional
com perguntas e respostas. Na visão científica, tudo é comprovado cientificamente, através de porcentagens, números e gráficos. Em termos de qualidade de trabalho, numa avaliação psicopedagógica, eu preciso citar, no mínimo, 2 autores científicos. Então, eu preciso ter, no mínimo, 2 protocolos dentro da minha avaliação. Numa avaliação neuropsicopedagógica, eu preciso ter mais autores e mais testes científicos na minha avaliação. E aí a minha avaliação precisa ser mais quantitativa. Aquela que a gente cita quantidade, a gente cita porcentagem, a gente cita nome do autor, nome do livro, os testes que nós utilizamos. E aí, como escolher os protocolos, né? A escolha dos protocolos é o que eu falei lá naquele outro slide. A escolha do protocolo vai através do raciocínio clínico que foi observado durante as primeiras sessões. Quais são as primeiras sessões? Anamnese, relatório escolar, EOCA, testes projetivos e testes operatórios. Testes projetivos e testes operatórios, eles podem ser substituídos por outros testes. Tem profissionais que substituem o teste operatório, por exemplo, do Jean Piaget, por testes de outro autor científico, para comprovar, né? Por exemplo, o Piaget, ele é um autor qualitativo. Então, tem gente que substitui aqui por outro autor e não faz o teste operatório. Eu, particularmente, gosto de fazer os testes operatórios e os testes projetivos, mas é algo também que fica a critério do profissional. Eu coloco aqui os materiais que eu uso na minha estrutura avaliativa. E aí, se vocês quiserem aderir a esse material, né, é a referência do grupo de estudos Psicopedagoga Genial, de onde eu tiro os conteúdos que eu aplico. Então, todos os conteúdos que eu aplico, eles vêm de uma origem. Eles têm supervisão de uma outra profissional que me auxilia na hora de montar os conteúdos também. Então, eu não faço todo esse trabalho sozinha, tá? Sempre faço em parceria. E aí, aqui, esse conteúdo eu montei há um tempo atrás, em parceria com a Daniela Jansen, quando ela foi minha supervisora. E aí, ela aprovou esse conteúdo para mim, para eu estar disponibilizando para vocês. Aqui, os protocolos que eu uso. É o da Maria Lúcia Vaz, é o da Cimaia Sampaio, Manual Prático do Psicopedagogo. Esses daqui são os protocolos mais antigos e eles são protocolos fixos, ou seja, eles podem estar presentes na vida de vocês para sempre, para todas as avaliações. O DSM-5, ele também pode estar presente em todas as avaliações, que ele é o Manual do Transtorno, né, onde você vai ler ali tudo sobre os transtornos mentais. Hoje, junto com o DSM-5, eu também trabalho com a nova CID-11. A CID-11, ela traz novas propostas, né, de transtorno. A apostila da Dani, que é uma apostila da Daniela Jansen, que é uma apostila de análise qualitativa, que a gente pode usar. E aí, através dela, eu também produzo alguns conteúdos para vocês, tá? Ela é uma referência no meu material. E aqui eu uso uma referência também para planejar de forma mais científica, ou seja, aqueles que têm os dados, têm as porcentagens, né? Que você pode usar como referência na sua avaliação. O IAR, para avaliar a alfabetização de crianças até 7 anos. O POPT, ele avalia a parte motora e psicomotora. Essa coleção aqui de avaliação neuropsicológica, ela consegue avaliar pacientes até 14 anos, falando em leitura, escrita, atenção, concentração, memória e oralidade. O TDE, ele é uma das principais recursos e ele pode estar presente em toda a avaliação psicopedagógica. O TDE volume 2, ele vai avaliar toda a aprendizagem da criança até o 9º ano. Então, ela avalia do 1º ao 9º ano os processos de aprendizagem aritmética, português, né? Tudo, leitura, escrita, tudo ali, oralidade, né?
todo o processo científico é possível você avaliar com o TDE. E o TDE ele vai te dar também gráfico, porcentagem, né, tudo que você precisa saber sobre a aprendizagem do seu paciente. Então, eu vou ficar por aqui, gente. Hoje é o principal assunto é o roteiro avaliativo, é como você montar. Então, o curso mais profundo vai ser o nosso de roteiro, que vai ser lançado em breve. Eu vou lançar nas todas as plataformas para vocês acessarem, tá? Quem quiser pode continuar participando do grupo de estudos Psicopedagoga Genial. Sempre vai ter conteúdos parecidos com esse daqui. E a partir de agora, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se você que está aqui pela primeira vez gostou do curso, o que achou, se o conteúdo atendeu às suas expectativas. Podem comentar, tá? Se quiserem falar no chat ou se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. E aí eu vou deixar também mais uma dica para vocês aqui, que é falando um pouquinho da minha supervisão. A nossa supervisão hoje ela está com o valor de um encontro por R$80 e quatro encontros por 200. Nesses encontros, nós vamos tratar especificamente sobre aquilo que você tem dúvida. Então, se há algum assunto que eu não falei no grupo, se há alguma aula que você perdeu e ficou com dúvida, ou se há algo específico sobre alguma criança que você não está conseguindo atender, que você está com dúvida sobre como começar, pode começar falando comigo na nossa supervisão. Gostei, obrigada, foi muito bom. Um bom começo, mas preciso demais. Aguardo do curso. Muito obrigada, tá, Luciana, pelo comentário. O curso vai ser bem profundo para quem tem dúvidas, né? E se quiserem adiantar, enquanto ele não é lançado, a gente tem a supervisão e a gente tem um grupo de estudos para que vocês continuem participando, interagindo com um pequeno investimento de R$10 por mês, tá bom? Muito obrigada àquelas que estão aqui conosco pela primeira vez. O nosso grupo ele tem uma quantidade muito grande de meninas, mas como eu falei, algumas não conseguiram assistir a nossa dinâmica hoje, por isso que o conteúdo está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês em breve. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que tenham gostado, que, como eu falei, que tenha atingido aí suas expectativas. E se continuarem com dúvidas e se quiserem falar alguma coisa, pode falar, Glória. Glória, pode falar? Tudo bem? Então tá. Então, gente, e aí eu vou encerrar por aqui. Quem quiser falar alguma coisa comigo, que não quis falar por aqui, porque está sendo gravado pelo YouTube, pode mandar um recadinho lá no privado ou no grupo mesmo, tá bom, meninas? Muito obrigada pela participação de vocês. Tenham uma ótima noite.